Eu tô vendo vocês aí falando do meu cabelo, tá? Ele tá bem grande mesmo, não tá cabendo no enquadramento do vídeo, mas essa situação não vai mudar porque não tá dando pra cortar o cabelo na pandemia. Bem-vindos a mais um vídeo do Farofa Conceito, dessa vez o quadro Quem é essa POC, em que a gente apresenta algum artista novo pra vocês. E antes de começar o vídeo, aqueles avisos paroquiais de sempre. Segue a gente nas redes sociais, que é @farofaconceito, no Instagram e no Twitter, podcast Farofa Conceito no Facebook, se você ainda estiver lá. E segue a gente aqui no canal, se inscreve, curte nossos vídeos, comenta, faz tudo. Porque a gente tá sempre postando um vídeo toda semana a partir de agora. I know I can love myself more than anyone else. I am fine and the world's got to know. Woman. Gente, a POC de hoje é uma POC raiz. Eu tenho certeza que vocês não conhecem ela. Ela se chama Andrea Triana. E o meu objetivo aqui hoje é fazer vocês ouvirem a música dela, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é uma POC muito, muito chique. E se é chique, é uma indicação de Gabriel Armelin, a POC mais chique e madura desse podcast. O nome dela é Andrea Triana, ela é uma mulher negra super empoderada, que as letras falam sobre a vida das mulheres e o feminismo, e ela faz um R&B misturado com soul e jazz. Uma delícia, delícia de ouvir. Como vocês bem sabem, Gabriel Armelin é uma POC que assiste muitas séries e foi aí que ele descobriu a Andrea Triana, através da trilha sonora da série Madam C.J. Walker, da Netflix, que é uma história que também conta a história de uma mulher negra e super empoderada, então tudo a ver. Na série toca a música Woman, da Andrea, que é uma das principais músicas dessa nova fase dela. Só para vocês entenderem um pouquinho, a crítica compara ela com a Adele, Emily Sandé e Amy Winehouse, mas como eu sou uma POC do pop, pra mim ela lembra muito a Kelly Clarkson na música A Whole Lotta Woman. E foi por causa disso que eu decidi gravar esse vídeo, senão eu não estaria gravando. E como eu falei pra vocês, a Andrea já sofreu várias comparações com outras cantoras britânicas durante a carreira dela. Mas ela nunca tentou ter o mesmo sucesso que essas grandes artistas têm. Não esse sucesso mainstream, de paradas e tudo mais. Porque ela tem outras definições de sucesso. Como, por exemplo, se mudar de Londres e ter a possibilidade de viajar o mundo inteiro quando ela quiser. Essa régua de sucesso da Andrea é um fator importante dessa história, assim como as letras dela, que como eu já falei, são letras super empoderadas que falam sobre a vida das mulheres. Então vamos começar a contar a história dela agora. A Andrea é britânica e nasceu na cidade de Brixton. A mãe dela é jamaicana e teve ela com 18 anos. As duas moraram sozinhas até que com mais ou menos 7 anos o padrasto da Andrea entrou na vida delas. Antes disso eles tinham uma vida um pouquinho mais difícil financeiramente, mas depois melhorou um pouquinho. Com 14 anos ela se mudou para outra cidade que se chama Worcester. E a Andrea define essa cidade como uma cidade que tem super pouca arte, então foi lá que ela começou a se conectar mais com a música. Mas não foi na adolescência que tudo começou pra Andrea, porque desde criança, com 7 anos, ela já escrevia e cantava as próprias músicas. A mãe dela falava que ela já tinha uma voz super potente. Ela foi sempre inspirada em nomes grandes da música, tipo Stevie Wonder, Lauryn Hill, Jill Scott, Bjork, só nomes fodas aqui. E quando ela tava no ensino médio, ela começou a colaborar com músicos independentes em bares, restaurantes e tudo mais. E aí, né, já cantava em bar e restaurante, já emendou uma faculdade de Music Technology na Leeds Beckett University. E aí formou na faculdade, aquela coisa, foi trabalhar como garçonete, trabalhou em van de sorvete, até em loja de aparelhos auditivos ela trabalhou. Até que em determinado momento ela falou, chega, basta. É agora ou nunca que eu vou trabalhar com música. E esse é o plano A. Se o plano A falhar, o plano B vai ser trabalhar melhor no plano A. Ou seja, uma mulher super determinada, já dá pra perceber aí. E aí em 2007 ela teve um turning point na carreira dela, porque ela fez uma parceria com um produtor que se chama Tea Leaf Dancers e eles lançaram a música Flying Lotus. E essa música recebeu uma grande atenção da crítica naquele momento e aí que ela conheceu um outro produtor que ajudou ela na carreira solo dela. Esse cara se chama Bonobo, ele é um produtor importante lá no Reino Unido. Não sei se pronunciei certo o nome dele. Bonobo. E aí em 2010 a Andrea já estava com um contrato assinado na gravadora Ninja Tunes, que é uma gravadora independente lá no Reino Unido, e esse cara, Bonobo, ajudou a produzir o primeiro álbum dela. Então a gente finalmente pode começar a falar da música da Andrea. Ela tem 3 álbuns, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, e esses álbuns são bem marcantes e um pouquinho diferentes entre si.
E o primeiro deles é o Lost Where I Belong, lançado em 2010, logo que a Andrea foi assinada pela gravadora. Ele tem um jazz meio soul, meio nostálgico, assim, uma coisa super chique. Essa mulher é chique. E dos álbuns da Andrea, ele é o mais delicado e mais cru. E quando eu digo cru aqui, é uma coisa que meu amigo Guilherme Bittar, falecido desse podcast aqui, chamaria de aquele show meia luz no Sesc, com os incensos e uma bebidinha na mão, uma coisa bem chique. É isso que eu quero dizer com cru. So I will sing you a song that I know that I can lead on. Aí já começaram as comparações, vieram falar de Amy Winehouse e tal, mas eu acho que a voz dela tá muito meiga nesse álbum, tá muito mais pra Sade do que pra Amy Winehouse, o que pra mim é ótimo. Mas os críticos gostaram muito da entrega da Andrea nesse álbum. Eles falam que ela tem uma voz rouca, que ela consegue passar esse sentimento na música. Achei isso também, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tá muito mais acostumado, por exemplo, com Elza Soares tendo aquela entrega, tendo aquela voz rouca na música. Entenderam, né? Enfim, foi um álbum super elogiado, falaram até de folk ali, umas pitadinhas, e ele é um álbum sobre heartbreak, sobre coração partido, mas ele não é brega, tal, então ele é super gostoso de ouvir, 9 músicas, ouve aí rapidinho. E então chegou a fase pop da Andrea, com o álbum Giants, em 2015. Ela, nesse processo aí de 5 anos entre um álbum e outro, ela chegou a escrever mais de 60 músicas, já preparar quase um álbum inteiro, mas aí viu que ela queria lançar apenas o melhor, então ela demorou muito nesse processo todo. E como eu falei, é a fase pop da Andrea, esse pop soul, pop de arena, que os críticos definiram como tal. E por que isso, né? Por que essa definição de pop de arena? Ela trouxe bastante backing vocals para essa música, tem sinos, palmas, coro de igreja e tudo mais. E aí os críticos compararam mesmo com uma aproximação com a Adele, que eram a Adele, a Melisandre, enfim, todas essas cantoras grandes do soul britânico. Eles acharam que era tipo uma tentativa de hit, assim, por trazer mais produção e tal, e deixar a música um pouco mais parecida com o que a Adele fazia. Mas assim, nada disso, ficou ótimo, é um álbum delícia de ouvir, mas eles sentiram que faltou um pouco da entrega da Andrea nas letras, porque parece que ela ficou meio perdida nessa produção toda, e enfim, a interpretação dela não ficou tão legal quanto no primeiro, mas nada disso. Ouçam esse álbum. Dele eu destaco as músicas Paper, Walls e Gold, mas vamos pro próximo álbum porque o melhor ainda tá por vir. Lembra que eu falei que a Andrea é uma mulher super empoderada e ela transmite isso através das letras dela? Foi aqui que a coisa começou a ficar mais intensa, nesse álbum Life in Color, lançado em 2019. O que aconteceu nessa parte da história? A Andrea chegou a escrever um álbum inteiro, ouviu ele, passou 2 semanas, ela falou, não é isso, não tô satisfeita. Ela tinha entrado na fase dos 30 anos de idade, estava se sentindo uma mulher mais segura, mais empoderada, e aí que ela percebeu uma coisa. Todas as músicas que ela escreveu na vida dela até aquele momento vinham de um lugar que era uma Andrea um pouco insegura, uma Andrea voltada para a adolescência dela, que tinha sofrido muito. Então ela sempre colocava ela num lugar de vulnerabilidade. E agora, com 30 anos, ela não estava mais nesse lugar. Ela se sentia forte, independente. E era isso que ela queria transmitir nesse novo álbum. Então o que ela fez? Ela saiu da gravadora dela, porque ela achava que nessa gravadora tinha muita gente interferindo no trabalho dela, e ela falou, agora eu vou começar a fazer meu álbum novo sozinha. Então juntou todos esses fatores, saiu da gravadora, tava uma mulher forte e independente e falou, vou escrever sobre mulheres. E assim, gente, esse álbum transparece tudo isso que eu falei. Eu até brinquei no podcast que esse é um álbum para você ouvir quando você acorda super positivo num sábado de manhã. Porque você sente todas as energias dele, assim, você sente que vai dar tudo certo quando você tá ouvindo esse álbum, juro por Deus. Ele tem também momentos introspectivos, tipo na música Broke e How Deep My Love Goes, que ela escreveu pra mãe dela. Isso é um fator importante, porque nesse álbum ela fala muito sobre as mulheres que passaram pela família dela e, enfim, para que todas as mulheres do mundo consigam se reconhecer nesse álbum, especificamente as negras. Tem momentos dançantes, momentos mais leves, é uma delícia de ouvir, tem todos os elementos, tem um pouquinho de folk também, tem várias coisas que envolvem a produção desse álbum que deixam ele assim uma delícia de ouvir. E apesar dele ter temas sérios, ele é leve.
Ele é despretensioso, porque dá pra você sentir que é muito verdadeiro dela, sabe? Então não fica uma coisa pesada de ouvir, nem tipo, nossa, parece que ela tentou demais. Não, é super despretensioso, legal e gostoso de ouvir. Essa é a música e a história da Andrea Triana. Eu quis trazer ela aqui pro canal porque ela é um pouquinho diferente de tudo que eu já falei até então. E um dos motivos para eu trazer ela pra cá é porque ela nunca quis esse sucesso mainstream que a gente tanto fala no podcast de charts e paradas e tudo mais. E essa é a parte interessante da história, porque tem muita gente produzindo muita coisa legal no mundo inteiro e a gente só se preocupa com uma parada americana da Billboard. Isso me parece fazer muito sentido. Então, por isso que eu de vez em quando eu vou tentar trazer artistas que nem a Andrea pra gente conhecer e comentar, se inspirar e melhorar nosso gosto musical. E, gente, uma dica, coloquem Andrea Triana na playlist de vocês, porque com certeza vai ser uma playlist chique e vocês vão impressionar as pessoas que vocês querem impressionar. If you know what I mean. E é isso, obrigado por assistirem mais um vídeo aqui do Farofa Conceito. Comenta o que vocês acharam, indica mais uma POC pra eu ouvir, faz tudo que eu falei lá no começo do vídeo, se inscreve, segue a gente nas redes sociais, dá um like aqui que ajuda e ouve nosso podcast que sai toda quinta-feira, tá bom? É isso. Beijo, gente, tchau!